Presidente, o que o senhor considerou de mais relevante hoje que houve aqui no Conselho? Olha, todos os pontos foram relevantes, né? Porque sempre uma competição, ainda que seja de uma série, e a maioria do regulamento continua, mas sempre tem fatos novos que acho que tem alguns que são discutidos ali imediatamente aprovados, tem alguns que depende de um debate maior e amplo, com não só com uma Comissão Nacional de Clubes, mas essas também envolvendo mais clubes, para que possa ter uma definição que seja do agrado de todos, né, e não só de uma parte. Presidente, os clubes gostaram muito da reunião e destacaram principalmente a Comissão Internacional de Arbitragem. Olha, a arbitragem é um ponto que sempre tem que haver um trabalho mais consistente. São investimentos que a CBF faz com muita propriedade, mas que é o que a arbitragem, quando se investe na arbitragem e na qualificação da arbitragem, é exatamente para que os equívocos eles sejam diminuídos. Eles têm frações de segundo para decidir um jogo ou um lance, mas o que nós queremos é exatamente que eles tenham uma padronização, que não exista assim tanta diferenciação daquilo que ele aplica em uma partida e aquele mesmo árbitro depois tem um outro critério. Então, essa comissão é ampla exatamente para que todos aqueles equívocos sejam verificados no pós-jogo, e essa equipe internacional é exatamente qualificada porque são árbitros muito experientes que passaram por todas as competições, inclusive tendo apitado jogos finais de Copa do Mundo, como é o Nick italiano, como também o Pitana, o argentino, e Sandro Meirahit, porque participou de Copas do Mundo e tem também uma experiência muito grande. E aliado com a Comissão de Arbitragem Nacional, possa fazer com que os clubes entrem em campo preocupados apenas com o seu adversário, o clube, né, e não com a arbitragem. Presidente, o senhor nas últimas semanas, nos últimos dias, ontem, né, mais recentemente, teve a reunião com a Libra, já tinha se reunido com a Liga Forte União, e os clubes, eles colocaram para você, para a CBF formalmente, esse desejo de organizar o Brasileirão no futuro. Como é que o senhor vê esse movimento deles? Não sei se isso chegou a ser debatido de fato nesse Congresso Técnico de hoje. Acho que está demorando, né? Quando a CBF, através da iniciamos a nossa gestão, isso, em uma reunião em 7 de março de 2022, ali, ainda concorrendo à eleição aqui da CBF, dei o apoio que pudesse se formar em ligas. Se existe no futebol do mundo grandes competições e existem ligas competentes, por que no Brasil não poderia ter? O nosso apoio sempre foi restrito com relação à criação das ligas, sendo dentro de um ordenamento jurídico desportivo que seja respeitando os calendários das instituições como FIFA, Conmebol e a própria CBF. Eu entendo que é importante os clubes não só utilizarem a liga para uma discussão a nível só de comercial e marketing, mas também em outras questões, principalmente competições, de arbitragem, de tribunais. Eu acho que quando eles se organizam nesse sentido, eu acho que tudo tem a vir uma competição dentro daquilo que eles almejam, e que a CBF, em nossa gestão, nunca foi impositiva. Ela sempre deu liberdade de expressão e proposições para cada um dos seus filiados, para qualquer um clube, seja em qualquer que seja a série. Mas tem uma discussão dos clubes em relação a questões comerciais. A CBF tentou, até mandou ofício para o Flamengo, por exemplo, para alguns clubes, pleiteando talvez um pedaço para si de questões, placas de publicidade, algumas questões comerciais. Eles trouxeram também essas demandas comerciais para vocês hoje? Como é que a CBF está se entendendo com os clubes em relação a esse aspecto? Name rights, Brasileirão, enfim, tudo isso está envolvendo aí o campeonato. Olha, sempre vai haver interpretações e cada um tem seu livre pensar, né? Eles acham que não tem direito, a CBF acha que tem clubes que entendem que também tem,
Porém, isso é uma discussão saudável, até porque a entidade é a única que pode estar fazendo a organização de competições e que pode, por liberalidade, destinar que os clubes o façam. Porém, tem situações que, quando eles falam de uma forma que não tem só o direito, só que também, se são clubes, normalmente a gente escuta que os clubes falam que a CBF tem que cuidar só da seleção brasileira. Mas a gente também cuidamos e investimos em todas as divisões do futebol brasileiro. Se você verificar que nós temos as competições de base masculina, temos as competições de base feminina, temos a série o aspirante, que também fazemos. Tem a série C e a série D, onde a CBF também faz investimentos em não é só a logística, ela também distribui cotas financeiras para que os clubes participam. Então, quando isso se coloca no final, e quando se fala logística, não se fala só de uma viagem de uma pessoa, fala de que cada equipe tem 32 membros e viajam para toda parte do Brasil para cumprir as competições. Então, é logística aérea, a rodoviária, hospedagem, alimentação, arbitragem, VAR, antidoping, tudo isso somando, e os clubes têm uma noção de quanto custa isso, porque os clubes da Série A têm logística que eles próprios fazem e sabem qual é o custo de uma equipe viajando com 32 pessoas. Portanto, isso tudo é bancado pela CBF e mais, além da CBF bancar todos esses custos, a CBF também destinam às equipes cotas de participação na competição. Com base em 2024, a Série C foi em torno de 28 milhões. A Série D foi 37 milhões. O feminino foi 20 milhões. Então, nós ficamos felizes, porque quando a gente aumenta as receitas da instituição e que a gente também melhora o seu resultado, a gente faz também no mesmo nível o fomento no futebol, e fomentar futebol no Brasil, está fomentando futebol no continente, né? E são distâncias grandes e são custos enormes, mas a CBF faz isso assim com muita alegria, porque o conceito estatutário nosso é exatamente fomentar futebol. Portanto, essas receitas que às vezes os clubes falam que apenas abate um percentual pouco de todos esses custos. Presidente, aproveitando a oportunidade, não tem como não perguntar, né? Hoje, para ser relevante, hoje de manhã, foi o Ronaldo desistindo oficialmente da candidatura, né? Ele tinha anunciado a pré-candidatura no fim do ano passado e ele anunciou oficialmente que desistiu de se candidatar à presidência da CBF. Como que o senhor recebeu essa notícia? Qual foi a reação do senhor? Eu não tive assim, nenhuma reação, assim, como foi também a minha reação quando ele falou que tinha propósito de ser candidato. É legítimo a candidatura de qualquer um, desde que seja atendo os pré-requisitos estatutários da CBF, que é o mesmo estatuto da FIFA, é o mesmo estatuto da Conmebol, onde tem todos os seus pré-requisitos para ser candidatos. Portanto, eu recebo da mesma forma quando ele fez, e que eu tenho o maior respeito pela pessoa do Ronaldo, pelo atleta que o Ronaldo em ter, inclusive, ajudado muito a seleção brasileira, principalmente em um título de pentacampeão. Então, da minha parte, eu não vejo assim. Quando foi na nossa gestão que nós diminuímos na metade a cláusula de barreira, que eram 8 federações para 4, e quem faz isso é porque quer que tenha mais propostas que sejam importantes para discutir do futebol brasileiro. Então, qualquer um tem direito a ser candidato, não só Ronaldo, Romário, Bebeto, Cafu, e qualquer um de vocês, jornalista, também pode ser candidato, é só ter os pré-requisitos. Então, a cláusula de barreira foi na nossa gestão que diminuímos, porque a gente entende que tem que haver um debate maior sobre o futebol brasileiro, e simplesmente eleição
é apenas uma opção de a pessoa saber o que está sendo feito, o que vai se fazer e ter propostas que possam deixar federações e clubes de uma forma confortáveis. Portanto, eu não deflagrei processo sucessório e, quando for deflagrado, vai cumprir tudo aquilo que a gente sempre procurou fazer, uma comissão eleitoral independente, apartada, que possa conduzir todo esse processo sucessório. Presidente, existe alguma previsão para convocar essa nova eleição ou ainda não? Não, a gente sempre gostamos de ouvir clubes, federações com relação a isso, e a gente já começou a fazer até isso para verificar, porque o estatuto, tanto da CBF, como é o estatuto da FIFA, como o estatuto da Conmebol, ela coloca ali um período que antecede de 12 meses até o último dia do mandato, pode ser feita. E isso não é para ter privilégio a quem está no poder, pelo contrário, é para dar condições que aquele que vier a ser eleito tenha um tempo maior para uma transição. Portanto, é dessa forma que nós enxergamos. Presidente, na segunda-feira, a presidente Leila Pereira do Palmeiras, ela fez duras críticas à Conmebol por possíveis faltas de penas duras em relação ao combate à discriminação, ao racismo aqui no nosso continente. E hoje, no Conselho, nós vimos alguns projetos discutidos que são exatamente sobre esse assunto de combate à discriminação. Como é que você avalia esses projetos discutidos no Conselho e se houve algum contato da CBF com a Conmebol ao longo dessa semana? Olha, com relação a racismo, a CBF ela fala com muita propriedade, porque foi a primeira confederação no mundo para colocar no seu regulamento geral de competições penas desportivas contra o racismo. E isso nós fazemos, não é porque eu sofro de racismo, mas é porque todos possíveis de ter, entendeu, esse crime contra si. Então, a CBF, ela não só colocou as penas desportivas no Regulamento Geral de Competições, como ela intensificou o debate, principalmente junto à Conmebol, junto à FIFA, e não foi assim tão rápido para serem introduzidos. A CBF fez um jogo que foi simbólico na Espanha, onde o Vinícius Júnior e outros atletas sofriam esse crime, e nós fomos para lá para falar, olha, nós somos contra o racismo e estamos aqui no lugar que mais se pratica, não que a Espanha seja um país racista, mas tem no futebol lá muito quanto mais isso. Então, quando nós fazemos isso e colocamos no Regulamento Geral de Competições, a FIFA também adotou, e quando no Congresso da FIFA na Tailândia, em maio do ano passado, as 211 associações membros, elas aclamaram, elas todas foram firmes. Dali a FIFA criou um protocolo antirracismo que tem que ser aplicado em qualquer parte do mundo, em qualquer jogo. Isso não aconteceu no jogo da Conmebol. E o nosso protesto e a nossa denúncia na Conmebol foi exatamente pelo crime que o Figueiredo e o Luiz sofreram e tantos outros atletas, mais ainda porque não foi adotado o protocolo antirracismo da FIFA, que é exatamente a paralisação do jogo, a identificação do autor e a detenção, prisão, mas, enfim, tinha que ser feito. Aqui na CBF, nós já fazemos, se vocês verificarem situações que aconteceram em competições, no próprio campeonato, numa competição da CBF lá no Piauí, um torcedor saiu preso de lá da arquibancada. Em novembro, dezembro, também em São Paulo, na competição feminina, teve 4 atletas do River Plate que também foram detidas. Então, aqui no Brasil, a gente cumpre. Ainda paralisa, será que não vai ter nenhum caso? Pode ser que tenha, mas sabe que o protocolo vai ser cumprido e a pessoa que praticou vai ser também punido, ou detido, ou preso, e se não acontece isso, vai para penas desportivas. A CBF não quer um centavo de multa pecuniária com relação ao racismo.
toda multa que vier é advinda pelo STJD de racismo, a CBF vai destinar ao Observatório de Combate Racial, de medição racial, para que eles cada vez mais possam estar medindo esse crime que acontece aqui na nossa sociedade, não só no futebol, mas em todos os segmentos. Presidente, a Leila, rapidinho sobre isso. A Leila falou sério em relação a sair da Conmebol e ir para a CONCACAF. Ela trouxe isso como pauta de fato assim, para vocês? Não, esse assunto ela colocou, eu vi a entrevista dela. Isso é porque eu acho que todas as instituições têm que realmente, ainda que os países não tenham uma lei que considere o racismo crime e que acha que é normal, as competições não podem seguir. As competições têm que ter uma norma que possa coibir o racismo. E é isso que, quando a Leila fala, ela fala e também nós comungamos com o pensamento dela, porque em competições isso não pode deixar de ser combatido, e a Conmebol ela evoluiu muito nesse ponto, mas aumentando multas, né? As penas desportivas ainda existe uma resistência, e que também, como presidente da CBF, como membro também do Conselho da Conmebol, a minha fala sempre vai ser no sentido que a Conmebol possa aprofundar mais em colocar nas competições as penas desportivas. Então, de sair da Conmebol. Olha, sair da Conmebol não é a CBF que só define. A CBF entende que o diálogo, né, sempre é muito bom. E quando a Leila fala, ela não fala que se não houver ali um avanço para que tenha penas desportivas, e como tem sofrido tanto os clubes brasileiros e as pessoas, não é só atletas, árbitros, enfim, torcedores, ela pensa que pode se avançar para isso, mas não é uma decisão isolada dela, tem que ser uma decisão conjunta daqueles que estiverem classificados para competições da Conmebol e comungando também com a própria CBF.